Bolsonaro volta a desdenhar da pandemia de nossas mortes. Em meio a recorde de mortes, Bolsonaro questiona a veracidade de números de óbito por Covid. A veracidade, de fato, a questão do número de mortes está controversa, mas num outro sentido, não no sentido para baixo, de que foram menos mortes, no sentido de que foi para cima, porque há uma subnotificação, ou seja, não estão notificando todos os casos, não há testes para poder verificar se todas as pessoas que estão morrendo ou que estão contraindo a doença estão de fato com Covid-19 ou se com outras gripes, H1N1, outras SARS. Então não dá para saber, mas o que se sabe é que houve um aumento considerável. O ano passado o Brasil teve pouco mais de 2.000 mortes por SARS, por síndrome respiratória aguda grave. E esse ano, o ano passado inteiro, 2.000 e pouco. Esse ano, em 4 meses, nós já tivemos mais de 5.000 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Então, claro, um aumento considerável aí só de SARS, fora as outras complicações aí que podem estar levando a óbito também, graças, claro, ao problema da Covid, Isso aponta o Brasil como o país em pior situação na pandemia, com mortes dobrando até domingo. Após realizar 5.000 mortes, Bolsonaro afirma: não vou botar no meu colo essa conta. Bolsonaro faz piada com mortes no Brasil, eu sou Messias, mas não faço milagre. Colapso no sistema funerário em Manaus, tragédia em Manaus, população abre caixões para conferir copas e urubus sobrevoam as valas, Tá feio. Bolsonaro quer enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal para ter ramagem na PF. Quem manda sou eu. Você manda, mas manda não por cima da Constituição, Você não é um ditador absolutista, não é um rei absolutista, um ditador totalitário, Ministro Moraes suspende poste de ramagem na Polícia Federal e reforça o papel de árbitro do Supremo Tribunal Federal, Fez o mesmo com o PT na época, a esquerda chiou, com Lula, Inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal sobre acusações de muro não é arma na luta contra Bolsonaro, 1º de maio, independente dos patrões. Neste 1º de maio, o ato classista precisa ter como eixo fora Bolsonaro e fora Mourão também, Chamada à esquerda para construir o 1º de maio classista, independente pelo fora Bolsonaro e Mourão. Ato na live das 10 do mês, classista, independente, fora Bolsonaro e Mourão, Movimento Revolucionário de Trabalhadores e entidades rompem com um rimo, 1º de maio, com inimigos. Por 1º de maio independente, por fora Bolsonaro e fora Mourão. Médicos decidem quem vive e quem morre por Covid, é o dilema utilitário, Vamos escolher o jovem, que tem mais chance de viver, saudável, mas que contrai o Covid, ou o idoso, cheio de comorbidades, cheio de doenças pregressas, cheio de doenças crônicas, que vai poder viver menos e com menor qualidade se sobreviver à Covid, O Conselho de Medicina de Pernambuco orienta a decisão de quem vive e de quem morre por Covid, é o que tinha dito Nelson Teich, Por mais que ele possa ser um ignoto, um completo absurdo, um completo negacionista, o que ele estava falando naquela palestra, que foi muito antes do Covid acontecer, era um dilema ético que acontece muitas vezes nos hospitais de países que não têm um sistema de saúde que consegue dar atendimento universal às pessoas. Por mais que digam que o SUS é universal, que é público, gratuito e de qualidade, não é isso não. O SUS, pelo contrário, enfrenta problemas sérios no Brasil inteiro. Somente metade dos inscritos para receber auxílio emergencial foram aprovados. Capitalistas lucram mais com a pandemia, com preço de insumos até 5 vezes maior, reconversão sob controle operário. Sob controle operário é urgente. Em São Paulo, negros têm até 62% mais chance de morte por coronavírus, segundo o estudo. Fora Bolsonaro e Mourão. E depois o quê? Debate até a esquerda aí. Privatizando em meio à pandemia, o governo Bolsonaro anuncia maiores lucros a capitalistas em concessões de bens estatais. Ainda mais numa crise dessa, vender a preço de banana, as coisas. Mitsu aproveita a pandemia para dizer que não vai pagar servidores no segundo semestre. Chamada ao ato internacionalista da fração trotskista do 1º de maio, Gustavo Machado é trotskista, do ato 1º de maio, ato internacional, na linha de frente para que os capitalistas paguem pela crise pandêmica e suas brutais consequências. Internacional, a crise do petróleo e pandemia, precarização e revolta na pandemia, Covid-19, biopolítica e marxismo, coronavírus e a crise mundial, não entendi nada. Reflexões sobre o 1º dia de EAD na rede estadual paulista. É complicado, mas tem que se esforçar, cara. É o que a gente está tendo.
né? A cada dia que passa e que as pessoas ficam sem o acesso à escola, mais há uma diferenciação na desigualdade social. O grande fator que desestimula ou até diminui o abismo social nas sociedades é justamente a educação. Então, enquanto a elite está tendo aula em casa, com essas aulas, tutorias e um monte de artifícios, de recursos tecnológicos, né, com as escolas particulares, as escolas públicas não estão tendo aula, né? E quando tem essa aula à distância, algumas pessoas, claro que das escolas públicas podem não ter internet em casa, podem não ter acesso a essas aulas à distância, né? Isso é um problema, mas tem que oferecer alguma coisa, cara. Não pode ficar sem, porque cada dia sem aula é um dia a mais, ou um pedaço a mais do abismo que vai se abrindo para distanciar as elites da classe operária ou de quem é marginalizado, excluído da sociedade. Então o abismo vai aumentando, vai ficando cada vez mais complicado as coisas. Em ataque histórico, o CNPq não dará bolsa de iniciação científica para as ciências humanas. Cara, o que vai ser do Brasil? Tragédia em Manaus, população abre caixões para conferir corpos e urubu sobrevoam as valas. Não tem como dar aula em AD para quem mal tem o que comer. Tem sim. Professor do Rio Grande do Sul, sob proposta de leite, né? Vai fazer o quê, cara? Vai deixar essas pessoas terem um abismo alargado ainda mais? Não pode, não pode, não pode. Nós temos que fazer de tudo, nós, professores de escola pública, para dar alguma coisa. Eu estou gravando os meus vídeos aqui, eu tenho meu canal. Né? Quem não tem condição de acessar, eu estou aqui oportunizando, cara. Depois vai tentar repor, vou tentar tirar esse atraso, não vai dar. A cada dia perdido é um pedaço a mais do abismo que se abre, né, distanciando a elite da classe operária e dos grupos excluídos e marginalizados. Quarentena homenagem do Dia das Mães para quem? Menos 15 motoristas e cobradores de ônibus já morreram por Covid em São Paulo, né? Trabalhadores expostos ao coronavírus. Em São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus vêm trabalhando desde o início da pandemia do coronavírus sem os equipamentos de proteção, algo que deveria ser garantido pelas companhias de transporte, né? Isso é um absurdo. A Prefeitura de SBC demite quase 300 trabalhadoras terceirizadas sem nenhum direito, né? Em ataque histórico, o CNPq não dará bolsa, já falei. Em meio à pandemia, Bolsonaro acusa o OMS de incentivo à homossexualidade e masturbação infantil. O cara é um idiota, é um mignoto, é um retardado, um sujeito que precisa urgentemente se afastar da presidência, né? São Luís do Maranhão, com 100% dos leitos de UTI ocupados, né? Estatizaram os leitos privados já, né? Tem que abrir os privados e depois fazer um acordo, né? De uma forma o Estado garantir, porque morte de negros por Covid-19 aumenta em 8,4%, enquanto de brancos cai em 12%. Cenas de desespero, a população derruba o portão de hospital público de Belém em busca de atendimento. Em meio à pandemia, Baia aumenta lucros em 20%, chegando a 22 bilhões no primeiro trimestre. Subnotificação no Rio Grande do Sul, pesquisa aponta que mais de 15 mil foram infectados pelo coronavírus. No Rio Grande do Sul, a indústria calçadista manda 7,6 mil trabalhadores para a rua em meio à pandemia, né? Feminismo e marxismo, lutadoras, Flora Tristã. Primeira onda do feminismo, bolsonarismo é uma reação ao feminismo, trabalho doméstico e dupla jornada, né? Para qual guerra nos preparamos? Um debate com Vladimir Safatli. As contribuições do marxismo para analisar e resolver a crise ecológica global. Ideias de esquerda, Engels, coronavírus, saúde pública, aí começa a corrupção, né? Economia e saúde, Covid-19, o capitalismo, juventude e pandemia. Curso do Esquerda Diário tratará do pensamento de Lenin, entrevista com Simone Ishibashi, né? O capitalismo do Just in Time, como o capitalismo do Just in Time propagou o Covid-19. Né? O Covid-19 e o papel das universidades na busca por resposta à crise capitalista, coronavírus e crise ambiental, as duas pandemias. Né? O total desempregado sobe para 1,218 milhão de pessoas no trimestre até março. Né? Com até um mês para a confirmação de casos, o número de mortes pode ser muito maior no Brasil. O ministro da Saúde contrata grupo investigado por fraudes e ataques a candidatos. Né? Direitista desabafa nas redes, né? Paguei mico de robô. O ministro da Saúde cancela a compra de 15 mil respiradores. Eu vi agora que os preços respiradores, né? Parece que, em média, o Ministério da Saúde tem pagado 39, 40 mil num respirador, enquanto os estados têm pagado mais de 100 mil. Tem treta aí.
Trabalhador terceirizado do TABG, da Petrobras, morre com suspeita de Covid-19 e não é testado, né? USP e Gramaplan impõe trabalho sem EPIs para as trabalhadoras terceirizadas. Nós, estudantes indígenas, nos sentimos pressionados a fazer EAD sem ter condições para isso. Feminismo e coronavírus, que eu fazia agora, né? Defender a classe trabalhadora para enfrentar a pandemia, o governo Bolsonaro e o capitalismo. Diante do coronavírus e da crise da saúde pública, nossas vidas valem mais do que o lucro deles. Publicando a declaração da fração trotskista da Quarta Internacional sobre a pandemia do coronavírus que está em pleno curso. Lá tem empresas estratégicas, né, o Estado a resgatar as grandes empresas. O governo Trump, 10 milhões de desempregados nos Estados Unidos em apenas 2 semanas. O mundo precisa de respiradores, os trabalhadores da General Electric isso querem fazê-los, né? União Europeia, crônica de um fracasso anunciado frente ao Covid. Nossa, aqui eu já falei já. É velho já. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.